Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia para todos, é um grande prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez. Professor Rafael de Oliveira, agora bem aí pela manhã, 8 horas da manhã, para começar a sexta-feira aí com bastante ânimo, né pessoal? Com vontade de estudar. Eu agradeço aí a atenção de todos vocês, é sempre um grande prazer estar aqui falando com todos vocês. E hoje a nossa missão é trabalhar aí o direito penal para a Polícia Civil do Distrito Federal. Então, eu trouxe algumas questões novas para vocês, umas questões de 2023, questões difíceis, tá, pessoal? Não vou mentir para você, não adianta a gente trabalhar o básico, né? A gente tem que trabalhar, procurar estabelecer aí questões difíceis para que a gente evolua no conhecimento. Então, eu vou focar nas questões de crimes contra a administração pública, tá? Então eu espero aí realmente que seja mais uma vez produtivo aí para vocês, que vocês consigam acompanhar o raciocínio, acompanhar as questões e eu tenho certeza que vocês que o, que o, que o, que tenho certeza que vai ser bem produtivo para título de aprendizado as questões que eu trouxe aqui para vocês. Tudo bem? Certinho? Então eu vou colocar na tela aqui para a gente não perder muito tempo, tá? Para a gente começar aí as nossas questões. Vou tentar aqui aparecer na tela, para ficar no cantinho é melhor, né, pessoal? Com certeza melhor aí para vocês. Bom, então vamos lá, começando então aí a nossa aula, tá? Olha aí agora sim, aparecer no cantinho aí para vocês. Então, queria agradecer a presença de todos que estão aqui, né? Hoje eu estou aqui sem um pouco de retorno do chat, mas de qualquer forma, estou atento aqui às observações de vocês. Tudo bem? Então vamos começando aqui, pessoal, as nossas questões. Questão de número 1, olha aí, uma questão de 2023. Olha, recentíssima, pessoal, recentíssima, né? Prova da AGU, Advogado-Geral da União. Veja, nós estamos lá em cima, pessoal. Lá em cima, nível alto aí de concurso público, tá? É claro que toda prova tem sua dificuldade, tem sua importância. Quando eu falo que o nível lá em cima, eu não estou menosprezando as outras provas, mas eu trouxe aqui uma prova de advogado-geral da União que exige da gente um conhecimento um pouco mais elevado para a gente resolver essas questões. Beleza? Então, vamos dar uma olhada no que diz essa questão. A respeito do crime de corrupção, olha que importante, pessoal. Corrupção, né? Aqui nós temos a corrupção ativa, a corrupção passiva. Então, ele quer um estudo geral, ele está querendo saber da gente, aí um estudo geral sobre o delito de corrupção. Né? Então, veja que a Banca CESP ela tem um conhecimento interdisciplinar, um conceito aí mais abrangente na hora de cobrar as questões. Então, aqui nós temos aí justamente cobrando isso, esse conhecimento aí de forma mais ampla, tá? Então vamos dar uma olhada aí a respeito do que ela está cobrando para a gente. Bom, questão letra A, pessoal. A Lei 12.846 de 2013, a chamada Lei Anticorrupção, tá? Ela vai prever sanções penais específicas aplicáveis a craseado, né, pessoal, às condutas relacionadas à corrupção perpetradas por pessoas jurídicas. Ah, professor, mas eu não estudo essa lei, né? Essa lei não costuma cair aí muito para mim. Não interessa, pessoal. Todo conhecimento é válido. Vocês têm que pôr isso na cabeça de vocês. Todo conhecimento é válido. Alguma coisa aqui você vai absorver para quando cair na tua prova. Tá? Então vamos deixar ela para o final. Já que a gente não estuda muito ela, né, vocês principalmente, vamos dar uma olhadinha nas outras letras. Olha só essa questão, que interessante.
Em alguns casos específicos, então a banca está falando que em casos específicos, a ocorrência da bilateralidade, então nós temos A e B. Então ele está falando assim, ó, bilateralidade. Ó. O que ele está falando? Em alguns casos específicos, a ocorrência da bilateralidade pode ser necessária para a configuração de crimes de corrupção passiva, então vou chamar aqui de corrupção passiva, e o B de corrupção ativa. Então, o que a questão está falando? Não são todos os casos que eu preciso ter corrupção ativa de um lado e corrupção passiva do outro. Mas veja que a questão fala que, em alguns casos específicos, essa ocorrência de necessariamente ter bilateralidade pode ser necessária para a configuração dos crimes de corrupção passiva e ativa. Então, cuidado, a questão está dizendo que não são todos os casos, mas alguns casos, para que eu tenha corrupção passiva de um lado, eu tenho que ter corrupção ativa do outro. Falei para vocês, é uma questão de nível alto, mas eu estou estimulando vocês a raciocinarem, tá, pessoal? Raciocinarem, isso que é o importante. Então, letra B eu já expliquei para vocês. Letra C de casa. O sujeito ativo do crime de corrupção ativa, pessoal, corrupção ativa está lá no artigo 333, também tem a corrupção ativa específica, né? E a corrupção ativa aí de forma genérica, que é do 317, né, pessoal? 317 depois, na verdade, o 317 é corrupção passiva, corrupção ativa está no 333 mesmo, oferecer ou prometer vantagem indevida. Então, olha só, olha os verbos, pessoal. Oferecer, ou eu ofereço, ou eu prometo uma vantagem indevida ao funcionário público. Visando o quê? Com qual objetivo? Determiná-lo a praticar, omitir ou retardar um ato. Mas veja que esse ato tem que ser de ofício daquele servidor. E olha como a pena é altíssima, pessoal. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 sem razão da vantagem ou da promessa. O funcionário ele retarda ou omite de ofício, né, que é a corrupção ativa privilegiada, ou pratica infringindo o dever funcional. Bom, mas não é isso que a questão quer saber da gente. Vamos voltar para a questão, pessoal. Vamos voltar para a questão. O sujeito ativo do crime de corrupção ativa é o funcionário público? Aqui vocês têm a obrigação de saber. Claro que não. Na corrupção ativa, nós temos um crime perpetrado por particular contra a administração pública, pessoal. Contra a administração pública. Não tem nada de sujeito ativo funcionário público, é o particular. Parte do particular a ideia de oferecer ou prometer vantagem indevida. Absolutamente errado a letra C. Não dá para errar mais isso aqui. Tá? Vamos focar aqui. Claro que o momento de errar é aqui agora, então não precisa ter vergonha de participar, de errar. Se estiver gostando aí, por favor, deixem um like, o professor agradece. Aqui é o momento de errar, nós estamos aqui para evoluir, para crescer, com humildade, com respeito ao próximo, né? Eu sempre falo que o respeito ao seu colega concurseiro é fundamental para que você alcance bons resultados. Vamos para D. Já a corrupção passiva é um crime próprio, ou seja, o seu sujeito passivo é o funcionário público. Então veja que ele meio que inverteu a C e a D, pessoal. A C e a D. A corrupção passiva é crime próprio, pessoal? O que vocês acham?
como regra, ela tem que ser praticada por um funcionário público. O funcionário público oferece, né? Aqui é o exemplo clássico lá do policial rodoviário, né? Com todo respeito à PRF, eu estou dando um exemplo aqui acadêmico, né, pessoal? Que para alguém no trânsito, encosta aí, né? Me dá aí o café, né? Alguma coisa do tipo, para aí. Deixa eu até arrumar essa câmera aqui, só um minutinho. Aí, mais centralizado. Me dá um cafezinho para que eu te libere sem pagar. Tá? Então, a corrupção passiva, ela pode até, podemos dizer que ela é um crime praticado pelo funcionário público, sabemos disso, mas contra a administração pública em geral, o sujeito passivo, né? O sujeito ativo é o funcionário público. Então, a questão aí erra ao dizer que o sujeito passivo é o funcionário público. Não. O sujeito ativo é quem comete a conduta. Por isso que ela é considerada crime próprio. Nesse ponto, está aí correta a questão. Mas na segunda parte, errada. Letra E. Não é possível, olha a interdisciplinariedade. Então, nós estamos estudando aqui direito penal, agora nós vamos lá para o processo penal. Falar aí de um tema importantíssimo no processo penal, que é o acordo de não persecução penal, o ANPP. Vocês devem conhecer esse acordo, veio com a reforma do pacote anticrime. Agora, em determinados casos, eu posso realizar um acordo com o Ministério Público, para que o processo não vá adiante. E aí ele está dizendo que nos crimes de corrupção ativa ou passiva, eu não posso realizar o ANPP. Na verdade, ele fala aí, ó, nos crimes de corrupção ativa e passiva. O final é que eu estou bem na frente aqui, ó. Corrupção passiva. Pessoal, quais são os requisitos para eu conceder o ANPP? Veja que não há vedação nenhuma para vedar o ANPP aqui. Não são crimes cometidos com violência, tá? Ou grave ameaça. Professores, não são crimes com violência, grave ameaça. Mas e a pena mínima? Quais são os requisitos para eu conceder um ANPP, pessoal? A pena mínima tem que ser inferior a 4 anos. 4 anos. Eu falei para vocês que a pena da corrupção ativa é de 2 a 12. A pena mínima é menor que 4, pessoal. Da corrupção passiva também é menor que 4. Então, é possível oferecer a ANPP para os crimes de corrupção? Plenamente possível. Tá? Mas veja, já uma dica para vocês. Fica a cargo do Ministério Público analisar se o oferecimento do ANPP é adequado ao caso concreto. Então, cabe ao Ministério Público. Onde é que está o ANPP? Para quem tiver coragem de dar uma olhada. Coragem não. Quem tiver curiosidade, pessoal, desculpa. Artigo 28, lá, 28A do Código de Processo Penal. Tudo bem, pessoal? Então, já eliminamos 3 questões das 5. Não há nenhum impedimento para o ANPP. Tá? Olha só, o que vai dizer o 28A? Não sendo o caso de arquivamento e tendo o Ministério Público, não tendo o caso de arquivamento, e tendo o Ministério, não sendo o caso de arquivamento, e tendo investigado, veja que para ter o ANPP, o investigado tem que confessar o crime formal e circunstanciamente a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos. Tudo isso é possível na corrupção. O Ministério Público poderá propor o acordo de não persecução penal, desde que necessário para reprovação e prevenção do crime, mediante algumas condições.
Tudo bem? Bom, então não temos nem a C, nem a D, nem a E. Vamos voltar para a letra A. Vamos voltar para a letra A. A Lei 2.846, ela é chamada Lei Anticorrupção, ela realmente prevê sanções, tá, pessoal? Aplicáveis às condutas relacionadas a crime de corrupção quando elas são perpetradas, desculpa, pela, pelas, aliás, pelas pessoas jurídicas. Tá correto isso. Depois, se tiverem curiosidade, se tiverem um tempinho, não é uma lei muito longa, tá? Ah, professor, mas isso não cai na minha prova. Tudo bem. Só vou dar aqui o bizu para vocês, tá? Lei 12.846. Ela dispõe sobre a responsabilização, tanto administrativa e civil, de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. Olha o que deixou errado essa questão aqui, pessoal. Olha como o nível da prova é alto. Eu falei para vocês. Essa lei ela não traz sanções penais, pessoal. Não traz sanções penais. Ela vai trazer sanções cíveis e administrativas para as empresas. Tá? Esse é o erro da questão da letra A. Então, professor, muito difícil essa questão. Eu concordo com vocês. Não é uma questão nível baixo. Por isso que eu estou elevando o nível para vocês. Puxando vocês para cima. Para pensarem junto comigo. Concordam? Tem que ser assim? Então veja que a letra A está fora porque a lei anticorrupção não é uma lei que traz sanção penal, somente civil e administrativa. Assim como a lei de improbidade administrativa. Só não sobrou a letra B, mas nós precisamos entender a letra B, que não é fácil. Então, eu já tinha começado a explicar aqui em cima. Olha só, em alguns casos específicos, a ocorrência da bilateralidade, então, para que eu tenha corrupção ativa, eu preciso que tenha corrupção passiva do outro lado. Eu pergunto para vocês, essa é a regra? A regra, normalmente, para que eu tenha corrupção passível, necessariamente preciso ter uma corrupção ativa do outro lado, pessoal? Não. A regra é que não precisa essa bilateralidade. Não precisa a bilateralidade. Não precisa. Mas veja o que a questão está dizendo, pessoal. Em alguns casos específicos, pessoal, a banca cobrou a exceção. E eu vou falar para vocês qual é a exceção. Tudo bem? Então veja, olha aqui, ó. A jurisprudência do STJ diz para a gente: eventual bilateralidade das condutas de corrupção passiva e ativa, ela é fático-jurídica, eventual. Caso aconteça essa bilateralidade, ela é apenas no plano fático e jurídico. Ela não se estende ao plano processual, visto que a investigação de cada fato, eu posso investigar tanto a corrupção ativa quanto a corrupção passiva, de maneira separada. Tá? Cada uma terá seu curso. Então, é desnecessária para eu investigar a corrupção passiva a identificação do corruptor ativo. A regra é essa. Eu não preciso dessa bilateralidade. Não preciso. Isso foi decidido nesse julgado 163-1613927 do Rio Grande do Sul. Esse julgado é de 2016. Tá?
Essa alternativa, a letra B, sugere que em alguns casos seria necessária a bilateralidade para a configuração dos crimes. Então, veja, ele foi buscar a exceção para dar como correta. Olha só. Seria o caso de considerar que alguém somente concorrerá para ambos os crimes, nenhuma possibilidade. Se o particular, aqui nós temos o particular, se ele oferece, o particular oferece, e o funcionário recebe. Então, aqui nós temos a corrupção ativa e aqui a corrupção passiva. Se o funcionário solicitar e o particular pagar, aí nós vamos ter apenas corrupção passiva. O particular não responde por nada. Não responde por nada. Ok? Então, muita atenção com isso aqui. A banca cobrou a exceção da exceção. Então, existe um caso que eu preciso dos dois? Existe. Mas é a exceção. Beleza? Gabarito, letra B. Certo? Show. Aí já vimos aqui a C, né? Já vimos, só puxar aqui, pessoal. Já vimos a D e já vimos a E. Podemos ir para a próxima. Então, olha aí. Corrupção passiva, o 317. Solicitar ou receber para si ou para outro, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Passiva, 317. Né? Então, é um crime próprio, como regra, praticado pelo funcionário público. Tá? E a corrupção ativa. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-la a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Beleza? Reclusão de 2 a 12 anos. Próxima, vamos para a próxima. De 2023, vamos baixar um pouco agora, fazer uma questão mais tranquila. Com relação aos crimes contra a administração pública, julgue o item que se segue. Para fins penais, não se considera funcionário público, o empregado que trabalha para empresa particular, prestadora de serviço da contratada, ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Então, nós temos lá uma autarquia, por exemplo, eu vou lá e contrato uma empresa de segurança pública, uma empresa de segurança privada, desculpa, pessoal, para fazer segurança desse estabelecimento. Veja que a segurança é uma atividade típica da administração pública. E nós sabemos que o Código Penal vai trazer, em alguns casos, algumas equiparações. Para definir o que é funcionário público. Então, o que a questão aí está dizendo? Não se considera funcionário público o empregado que trabalha para empresa particular, prestadora de serviço contratado ou conveniado para execução de atividade típica da administração pública. Típica. E aí, pessoal? Tá certo ou tá errado isso? Tá errado, tá, pessoal? Nós vamos considerar sim como funcionário público. Veja aí o que diz do artigo 327. Considere-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora, veja que importante isso aqui, transitoriamente ou sem remuneração, ele não necessariamente precisa estar recebendo, mas exerce um cargo, um emprego ou uma função pública. Então, o conceito é elástico, podemos dizer assim.
Parágrafo 1º. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para atividade típica da administração pública. Exatamente o caso da questão. É o parágrafo 1º. Parágrafo 1º do 327. A banca simplesmente cobrou o 327. Então você precisa entender qual é o conceito de funcionário público para fins penais. Nós temos o caput e temos uma equiparação logo abaixo. Então a questão erra ao dizer que ele não é funcionário público. Olha aí, ó. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em atividade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratado ou conveniado. Por exemplo, Santa Casa de Misericórdia para execução de atividade típica da administração. Contrata uma empresa aí de enfermagem, por exemplo, sim, para prestar serviço lá, segurança. Então, detalhe, em relação ao conceito de paraestatal, nós, como eu falei para vocês, nós temos uma corrente elástica, ampliativa. Então, funcionário público, por equiparação, é todo aquele que trabalha em autarquias, por exemplo, INSS, sem sociedade de economia mista, Banco do Brasil, empresas públicas, como Empresa Pública de Correios e Telégrafos, fundações instituídas pelo poder público, a FUNAI, tá? Inclusive, a jurisprudência, né, do STF trouxe, no caso Mensalão, a ação penal mais famosa do Supremo, né, 470, ela confirmou essa interpretação, condenando funcionários do Banco do Brasil por crimes contra a administração pública. Tudo bem? Então veja que o conceito é amplo, sempre que possível, né? Não é um conceito restritivo, é um conceito amplo. Guardem isso com vocês. Certo? Beleza. Bom, questão aí errada. Né? Olha aí que mais informações para a gente. Alcance dessa equiparação. O parágrafo 1º acima só se aplica quando nós estamos diante de um sujeito ativo do delito. Cuidado com isso. E não com o sujeito passivo. O sujeito ativo tem que ser funcionário público. Por exemplo, ofender funcionário de uma empresa pública é injúria e não desacato. Cuidado, cuidado, cuidado. O foco aqui é o sujeito ativo, não é o sujeito passivo da conduta criminosa. Se o mesmo funcionário, entretanto, todavia, apropria-se de um bem da empresa, aí sim ele vai responder por peculato e não por mera. Então, cuidado com isso. O foco é no sujeito ativo, não no passivo, para eu decidir o conceito de crime funcional, tá, pessoal? Olha esse julgado de 2000, antigo, né? Bem antigo, quase 23 anos. Olha só, dirigente sindical, embora possa responder por peculato, pois assim determina a CLT, ele não é considerado funcionário público nem por equiparação. Tudo bem? Só exemplos aí da nossa jurisprudência. Tranquilo? Beleza. Próxima. Com referência aos crimes contra a administração pública, julgue o item que se segue. Também é uma questão CESP, tá, pessoal? Só não coloquei ele em cima, mas é uma questão CESP desse ano. A prática de crime contra a administração pública por ocupantes de cargo de elevada responsabilidade
ou por membros de poder, é motivo por si só, olha só que questão, e aqui eu vou até trazer algumas informações importantes para vocês, porque a gente precisa ir com calma. Então, o que ele está dizendo? Existe um crime contra a administração pública. A prática desse crime por ocupantes de cargos de elevada responsabilidade ou por membros de poder é suficiente para justificar a majoração da pena base. A hora que o juiz for fazer a dosimetria da pena, na primeira fase, mínima, ele pode majorar essa pena base, a questão está dizendo isso, pelo simples fato do crime de peculato, por exemplo, o crime contra a administração pública ter sido praticado por ocupantes de cargos de elevada responsabilidade ou por membros de poder. Só por isso, pessoal? Será que só por isso? Essa é a nossa dúvida. Então, por isso que eu falo que é tão importante a gente ler a lei seca, tá, pessoal? Quem lê a lei seca já sai na frente, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Dá uma olhada que vai dizer o 327, parágrafo 2º agora. Falamos do primeiro na questão anterior e agora do parágrafo 2º. A pena será aumentada da terça parte. 1/3. Quando os autores dos crimes previstos nesse capítulo, qual capítulo? Crimes contra a administração pública, foram ocupantes de cargo em comissão ou função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Não é o caso da questão, pessoal. Veja que a questão está falando exatamente isso. Basta ser ocupante desses cargos de função de direção. Comissão, né? São cargos que o legislador entendeu por bem que a reprovabilidade da conduta é acentuada, porque eles são justamente de quem a gente espera mais confiança. Então, a prática de crime contra a administração pública por ocupantes de cargos de elevada responsabilidade ou por membros de poder, sim, pessoal, é suficiente para a majoração da pena base. Enquanto 1/3. Bastava ler o 327, pessoal. Bastava ler o 327. Agora eu preciso que vocês tenham muito cuidado com essa afirmação. Preciso que vocês tenham muito cuidado com essa informação. O que eu estou dizendo aqui para vocês é diferente de algumas situações. Olha só. A mera afirmação que o denunciado ocupa cargo de desembargador por si só, cuidado, é insuficiente para a incidência de caso de aumento. A jurisprudência ela vai excepcionar essa regra em algumas situações. Então, vocês precisam ter esse cuidado. Então, o simples fato dele ocupar o cargo de desembargador, pessoal, é suficiente para a incidência dessa causa de aumento? Não. A jurisprudência já entendeu que não. Outra questão está no informativo 816 do STF. Não é suficiente para essa referida causa de aumento de pena o fato do réu estar em mandado eletivo. Muita gente acha que pelo simples fato dele estar em mandado eletivo seria suficiente para que aumentássemos de 1/3. Só isso, por isso só, não. É preciso que ele esteja em mandado eletivo
E além disso, veja, e positivo, mais e ele ocupe a posição de superior hierárquico. Então veja, ele precisa estar naquela condição de comando. Não basta ele estar lá em cima, ele ocupar um cargo relativamente alto aí, desembargador, cargo político. Não, só por isso não. Ele precisa estar numa posição de superior hierárquico. É isso que vocês precisam entender. Tá? E veja o que diz a jurisprudência em tese do STJ. A prática de crime contra a administração pública por ocupantes de cargo de elevada responsabilidade ou por membros do poder justifica a majoração da pena base. Tudo bem? Beleza? Então, cada caso é um caso, a gente tem que ter cuidado com isso. E o princípio da insignificância, pessoal? Na jurisprudência dos tribunais superiores. Eu posso dizer que se aplica ou não se aplica? Muita gente ainda não tem essa maturidade aí com a jurisprudência. Né? Veja, como regra, pessoal, o STJ entende que não se aplica o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Professor, essa regra é inquestionável? Não existem exceções para essa regra? Existe, pessoal. A gente precisa ter cuidado com isso. Se a banca quiser te cobrar a regra, ela vai falar isso. Como regra, o STJ entende que é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Mas e aí eu te pergunto, já houve casos em que foi aplicado? Já também. Então a gente tem que ver aí com calma, né, pessoal? Com parcialidade essa afirmação. Por exemplo, no crime de descaminho é possível aplicar. Então, tem outras exceções, mas eu só quero que vocês se atentem a isso. Né? Vocês precisam ter essa maturidade para saber. Né? Hoje as bancas elas tomam mais cuidado, principalmente em provas objetivas em relação a isso, justamente para evitar até recursos, né, pessoal? A banca não gosta de recursos. Então, se ela tiver que cobrar uma exceção, ela vai amarrar direitinho, ela vai amarrar direitinho para cobrar a exceção e não cobrar a regra, tá? Então, fica bem atento com isso aí. É importante que vocês saibam. Ok? Bom, próxima questão. Só mais um detalhe. Olha como a Branca cobrou já uma questão parecida com essa que eu estou falando para vocês. Olha só, o fato do agente ser funcionário público, ocupante de cargo público de alto escalão, não justifica maior reprimenda penal pela prática de crime contra a administração pública. Acabamos de ver que justifica, né, pessoal? Daí a questão aqui ser errada. Tudo bem? Beleza? Show. Agora nós podemos ir para a próxima. Considerando os crimes contra a administração pública, julgue o item subconsecutivo. O item subsecutivo. O gestor que que promete vantagem a um contador para que este, né, professor, pronome demonstrativo, esse quem? O contador. Ele está retomando aqui o contador. Apresente conclusões falsas em perícia, a ser juntado em processo em que for parte a administração pública, comete o crime de falso testemunho ou falsa perícia em coautoria. Pessoal, olha que questão maluca, né? Você não precisava nem entender o que é crime de falso,
ou falsa perícia. Mas veja, coautoria, coautoria é matéria destinada ao concurso de pessoas, concursos de agente. Aqui ele está falando que foi só o gestor que ofereceu. Ou ele está falando aqui que o gestor e o contador respondem com autoria. Tá estranho isso aqui. Era mais fácil ele falar que ele comete o crime de falso testemunho ou falsa perícia, não sei, né, concurso. Mas em quem responde em coautoria? O gestor que promete e o contador que recebe, é isso? Não ficou, na minha opinião, não ficou muito claro isso aqui. Já era um motivo para você desconfiar dessa questão. Tá? Veja que o contador ele não oferece nada, ele simplesmente recebe. Então, o crime de falso testemunho ou falsa perícia, né, eu acho que nem é possível cogitar aí uma coautoria. Mas veja, enfim, vamos mudar, vamos ver por quê, vamos tentar entender outro lado da questão. Esse delito, então, do gestor, ele oferece, então, o gestor, ele oferece uma vantagem indevida a um contador. Né? Esse crime, pessoal, é o crime de falso testemunho ou falsa perícia, já começa por aí a questão a derrapar. Esse crime não é o crime de falso testemunho ou falsa perícia, pessoal. Esquece, não é isso. Não é isso. Olha o que vai dizer o artigo 343. Aqui sim, um outro tipo de corrupção ativa. Uma corrupção ativa especializada. Dar, oferecer, prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, a perito, a contador, a tradutor ou intérprete. Para que no momento lá da audiência, frente ao juiz, ele faça uma afirmação falsa para favorecer quem ofereceu a grana. Então o perito vai lá, tem um acidente de trânsito, o perito vai lá e vê que a culpa foi do motorista que bateu atrás. Aí esse motorista chega no perito, olha aqui, ó, te dou 3.000 reais para que você, perante o juízo, fale que o rapaz vinha em baixa velocidade na minha frente, então dessa forma ele é o responsável pela batida. Mas é só perito? Testemunha, contador, tradutor ou intérprete. Então não é a conduta de falso testemunho, pessoal. Cuidado. Nós estamos focando naquele que oferece para fazer afirmação falsa, negar, calar a verdade de depoimento, perícia, cálculos, tradução e interpretação. Veja que a pena é alta, reclusão de 3 a 4 anos. Cabe juizado especial criminal aqui, pessoal? GCRIM? Cabe? Não. Olha aí a pena máxima, 4 anos. O delegado pode conceder fiança em sede policial? Pode. A pena não é maior que 4. Menor que 4. Menor ou igual a 4. Tudo bem? As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com a finalidade de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal. Então, nós vamos ter uma causa de aumento de uma pena de 1/6 a 1/3 se eu ofereço essa vantagem para fazer prova em processo penal ou em processo civil em que a parte for entidade da administração pública direta ou indireta. Então, vamos ter um plus aí. 1/6 a 1/3. Tudo bem, pessoal? Beleza?
Cuidado, então, com essa situação específica. Bom, e aí uma atenção, um detalhe que eu chamo a atenção de vocês. Existe uma discussão, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, desculpa, a respeito da imprescindibilidade. Olha que informação extra aqui para você. É dispensável ou não é dispensável a testemunha estar compromissada para cometer o delito do artigo 342? Já não estou falando do 343, agora realmente estou no falso testemunho, no 342, tá, pessoal? Cuidado. Para configurar o crime do artigo 342, a parte tem ou não tem que estar compromissada. Olha aqui, ó. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a atividade como testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito ou em juízo arbitral. Esse é o falso testemunho ou a falsa perícia. Então, só informação para vocês, tá? Os tribunais superiores têm se orientado no sentido que para a caracterização do falso testemunho não é necessário ele ter prestado aquele compromisso de dizer a verdade. Mesmo não dizendo, ele poderá responder pelo 342. E aí aquela pergunta clássica, né, pessoal? Isso aqui é clássico. O artigo 342 do CP admite o concurso de agentes? No que tange ao falso testemunho, tá? É possível até a gente enxergar um concurso de agentes, mas simplesmente limitado à participação, pessoal. O induzimento, a instigação ou o auxílio. Olha que interessante. Que pese a decisão do STF admitindo a coautoria de aquele advogado que instrui a parte a prestar um depoimento falso, são frequentes as decisões de nossos tribunais admitindo a incompatibilidade, a coautoria, com o delito de falso testemunho. O delito de falso testemunho ele é um crime de mão própria. Ele só pode ser praticado pela testemunha. Por isso essa incompatibilidade. A hipótese do causídico deve, segundo pensamos, ser tratada como mera participação. O advogado pode até responder por mera participação ou, se for o caso, por corrupção de testemunha, aquele 343, mas coautoria não. Tá? Já em relação à falsa perícia, aqui sim é possível aí o concurso de agentes, tanto com autoria quanto a participação. Tá? No que tange aos laudos, por exemplo, que exigem a subscrição de um número, vamos supor que um laudo exige mais cinco peritos. Então, aqui é uma exceção, pessoal. Tá? É um crime de mão própria também, mas pode ser praticado aí em coautoria. Beleza? Tranquilo? Então, guardem aí essa informação. Certo? Outro ponto relevante aí para a gente. Quem é a testemunha, pessoal, que pode cometer o crime aí de falso, né? Falso testemunha. Quem que é essa testemunha? É aquela testemunha que ainda não foi arrolada ou aquela que só já foi arrolada? Então veja, se a pessoa que vai receber essa vantagem para mentir em juízo, ela sequer ainda integra o rol das testemunhas, ela não foi arrolada ainda, ela vai fazer parte do processo depois do recebimento da vantagem, eu não posso falar em falso testemunho, tá, pessoal? Não posso. Ela nem participa do processo ainda. Então veja que o tipo penal visa tutelar a integridade do testemunho de quem é
testemunha, mas para fins processuais, pessoal. Não é daquele que, pelo senso comum, testemunhou um fato criminoso. Ok? Então, cuidado com essa observação. Ok? Beleza? Tranquilo. Podemos aí seguir em frente. Próxima questão. Ano de 2023, considerando os crimes contra a administração pública, julgue o item subconsecutivo. O funcionário público que, ao cobrar uma multa de um contribuinte, então veja, de um lado eu tenho um funcionário público, investido do poder estatal, ele é um funcionário concursado, enfim, que ele tem o poder, ele pode cobrar. Ele pode cobrar. Isso faz. Professor, mas isso não tem diferença. Claro que tem, pessoal. Eu preciso deixar claro que não é uma atitude ilegal. Então, ele tem esse poder para cobrar o tributo. Ele cobra uma multa do contribuinte. Mas no momento da cobrança da multa, ele emprega meio vexatório ou gravoso. Então, ele não se preocupa simplesmente em cobrar, mas ele quer humilhar, ele quer ofender. Esse sujeito, ele pratica o delito de excesso de exação? Fica uma pergunta aí para vocês. Né? E aí, pessoal, é aquela coisa que eu falo para vocês sempre. Né? Concurso depende muito da tua atenção, pessoal. Você tem que estar atento. Se você não está atento, a chance de você fracassar é gigante, né, pessoal? É gigante. Então, eu peço aí que vocês façam a leitura da lei seca, obviamente, mas também tenham atenção, né? Aquele aluno que chega na prova para fazer a prova correndo, ele acaba errando, pessoal. Veja que o tipo penal do excesso de exação não fala em multa, não fala em multa, não fala em multa. Simples, tranquilo, mas o aluno não presta atenção na hora da prova. Não presta atenção na hora da prova. Olha o que vai dizer o excesso de exação, pessoal. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido, ou a segunda possibilidade do excesso de exação, ele emprega na cobrança um meio vexatório ou gravoso, quando a lei não autoriza. Mas veja que nós não estamos falando de multa. Não estamos falando de multa. Princípio da legalidade, pessoal. Eu posso ser punido por uma conduta onde não há previsão no tipo penal. Vou fazer uma analogia aqui, vou incluir multa nesse pensamento. Posso fazer isso no direito penal? Obviamente que não. Obviamente que não posso. Não posso. Tudo bem? Então, está errado. Então, nós temos duas possibilidades do excesso de exação. De um lado, eu exijo o tributo ou uma contribuição social, mesmo sabendo que são indevidos pelo particular. Então, ele não cometeu o fato gerador da obrigação tributária. Não cometeu. Mas eu vou lá e cobro dele. Essa é uma primeira possibilidade. Uma segunda possibilidade, o fato gerador realmente ocorreu. Mas eu emprego na cobrança um meio vexatório ou gravoso. Quando é devido pelo particular. O particular, ele sabe que ele deve, mas ninguém pode cobrar, né, pessoal, de forma vexatória ou gravosa.
Mas estou falando de tributo ou contribuição social, pessoal. Não estamos diante de multa. Tá? Cuidado com isso, tá, pessoal? Isso aí é muito importante e eu espero que vocês tenham atenção com isso. Ok? Atenção na hora da prova. Vamos fazer mais uma. 2023, considerando os crimes contra a administração pública, julgo o item subconceptivo. No crime de assunção de obrigação no último ano de mandato ou legislatura, né, pessoal, por favor, na atual altura do campeonato, não dá mais para errar. Mandado de mandato. Tá? São coisas bem diferentes. E o professor falou errado aqui, mas são coisas diferentes. Cuidado com isso. A consumação ocorre com a concretização da despesa. O que ele quer dizer aqui com isso, pessoal? Eu preciso que haja efetivamente a concretização da despesa. Então, olha só. Eu estou no último ano de mandato da legislatura. A legislatura é composta de quanto tempo? Direito constitucional, pessoal. 4 anos. Concordam comigo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Um mandato de presidente, 4 anos. Concordam comigo? Uma legislatura. Me corrija se eu estiver errado. Então, eu assumo uma obrigação, no último ano do mandato ou legislatura. Eu autorizo uma assunção de uma obrigação no último ano. Nos 2 últimos quadrimestres, pessoal. Então, olha aqui, ó. Um quadrimestre, 4 meses. Então, nós vamos de janeiro até março. Janeiro, fevereiro, março, abril, janeiro, abril. Depois nós vamos de maio, junho, julho, agosto. Maio a agosto. Segundo quadrimestre. E o terceiro quadrimestre, de setembro a dezembro. Então, o que diz o crime 359C? Configura o crime de assunção de obrigação no último ano do mandato da legislatura, ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, né? Aquele prefeito, governador, presidente que sabe que vai sair, mas que quer gastar, sem poder gastar, nos últimos 2 quadrimestres do último ano da legislatura. Mas veja, não basta só ele fazer isso. Cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro. Então, ele faz a dívida para o próximo pagar, ele não está nem aí. Ou caso o resto de parcela ser paga no exercício seguinte, o qual não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa. Tudo bem? Artigo 359-C. E aí eu pergunto, qual que é a consumação desse delito? É quando ocorre efetivamente a concretização da despesa, né, lá do direito financeiro, despesa, pagamento? O crime se consuma com a mera ordem. Vamos gastar. Basta a ordem ou a autorização, tá, pessoal? Da inscrição da despesa em restos a pagar. Olha que interessante. Não exigindo a efetivação, eu não preciso da concretização da despesa. Não preciso. Tá? Esse delito do artigo 359-C é um crime de mera conduta. Basta ordenar a despesa.
basta eu ordenar a inscrição dessa despesa. Então, eu vou lá no último quadrimestre e gasto R$ 500.000. R$ 500.000. E eu não tenho esses valores em caixa. Não tenho. Eu vou deixar para o próximo, ele que se vira, eu vou sair mesmo. E aí? Preciso que efetivamente saia da conta corrente aí, enfim, do erário público para configurar esse delito? Não. Basta, lá da contabilidade, né, pessoal? Para quem entende disso, eu não sou muito bom nisso, nós temos a inscrição a pagar. Eu boto lá os 500.000. Eu boto lá nos 500.000, nos restos a pagar. Não é necessário que o dinheiro chegue, a despesa chegue efetivamente a ser paga. Tudo bem? Então, é isso que a questão está cobrando para a gente. É um crime de mera conduta. Olha só. Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação nos 2 últimos quadrimestres do último ano ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou reste parcela a ser paga no exercício seguinte, ou que não haja contrapartida suficiente para a disponibilidade de caixa. É aquele que deixa o rombo para o próximo prefeito, governador, enfim. Tá? Mas é um crime de mera conduta. Olha só, que consiste o delito? Que a administração, que o agente ordene ou autorize, que a administração assuma a obrigação que irá gerar despesas. Nos 2 últimos quadrimestres do último ano do mandato da legislatura, essa despesa não pode ser pagada no mesmo ano. Eu até tenho dinheiro para pagar, mas só no próximo ano. Eu já não vou ser mais o gestor. E caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, sem ter disponibilidade em caixa. Olha uma questão que caiu também em 2019. De acordo com o Código Penal, no que diz respeito às finanças públicas, caracteriza o crime de autorizar a assunção de obrigação no último ano do mandato ou da legislatura. Tá? De acordo com o Código Penal, no que diz respeito às finanças públicas, caracteriza o crime de autorizar a assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura. Então, também foi considerado aí errado. Tudo bem? Na verdade, essa questão aqui está estranha, né? De 2019. Então, de acordo com o Código Penal, no que diz respeito às finanças públicas, caracteriza o crime autorizar, vamos ver o que diz o tipo. Nos 2 últimos quadrimestres do último ano do mandato da legislatura, então é bem mais complexo, né? A questão aí colocou de uma maneira mais simples, né? Caracteriza o crime autorizar a assunção de obrigação do último mandato. Então não é só isso que está aí na questão, né? A questão simplificou o tipo penal de uma maneira aí a comprometer o seu gabarito. Tudo bem? Beleza? Então, eu queria agradecer a todos vocês. Estamos com o nosso tempo estourado. Espero aí que tenha sido produtivo para vocês e agradeço a atenção de todos vocês. Foi bom, né? Rápido, mas voltaremos dia 9, tá, pessoal? Na terça-feira, para falar sobre um assunto muito importante no direito penal, que é o estudo do erro, tá, pessoal? Erro de tipo, erro de proibição, todos os erros que existem aí. Se você tiver alguma dúvida sobre erro, assista aí essa aula, será um prazer. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!